Olá! Neste vídeo nós iremos trabalhar dentro do Power BI com o preço dos produtos que mudam ao longo do tempo. Nós iremos fazer isso através de DAX, M e também SQL. Sem mais delongas, bora para o vídeo. O nosso modelo, bem básico, contém uma tabela de vendas com fato vendas sendo filtrada por duas dimensões, produtos e calendário, ok? Aqui é uma demonstração das colunas que tem na dimensão calendário. Aqui é a minha tabela de vendas, onde eu tenho a venda ID, que pode ser uma nota fiscal, um pedido, enfim, o que identifica aquela venda. E ele se repete porque eu tenho vários produtos dentro de uma venda, posso ter, né? Aqui a data da venda, o produto ID, que se relaciona com a dimensão produtos, e a quantidade vendida, ok? Além disso, a dimensão produtos aqui, ela contém o produto ID, o nome desse produto, a descrição, né? E o preço unitário, tá? Fixo. Preço unitário para todo o modelo, nesse caso, ele está fixo, ok? Como que eu calculo de moda clássica o faturamento nesse modelo, tá? Já criei uma tabelinha aqui de medidas, vou criar uma nova medida aqui, que eu vou chamar de faturamento, que é o clássico SumX da tabela vendas, onde eu faço vendas quantidade das vendas, né, vezes o related da produtos preço unitário. O que essa related faz, né? Essa related permite que o lado muitos da relação busque o lado 1 dessa relação entre essas duas tabelas e traga o preço unitário. Eu só tenho um preço unitário para cada um desses produtos, tá? Se eu colocar esse cara aqui no cartão, tá dando 10k. Se eu colocar num gráfico de linhas e o mês-ano, aqui no eixo X, eu vou ter aí o meu faturamento ao longo do tempo, tá? E aí vem uma reflexão. Esse método de calcular uma tabela de dimensão produtos assim, ela só ocorre no meio acadêmico, no meio de um curso, onde está se explicando ali os conceitos básicos de DAX. Na vida real, principalmente a gente está vendo aqui de janeiro de 20 a abril de 22, onde que um preço de produto se mantém fixo ao longo do tempo, né? Não é verdade? Então agora eu vou te mostrar a vida real, que não é tão boazinha assim, né? Aqui em transformar dados, vocês podem ver que até o nome desse tabela produtos aqui eu fiz chamado de Produtos Perfect World, tá? Não existe isso, tá? Vou carregar produtos só. Vocês vão ver o que é a realidade por aí. Essa é uma tabela típica de dimensão produtos do tipo SCD2, Slowly Change Dimension do tipo 2, tá? A gente pode fazer um vídeo posterior sobre isso, mas o tipo 2 é o mais utilizado e vocês vão entender por que é uma dimensão que muda com o tempo, tá? Se eu olhar aqui camisa, tá? Que é um produto ID 1, tá? E ela é uma camisa. Poderia ter N camisas, pretas, brancas, enfim. Eu tenho a mudança do preço unitário ao longo do tempo. Pode ver, ó, preço unitário 480, 488, depois 480 de novo. E eu tenho aqui as vigências, tá? A data inicial e a final de quando que esse preço está valendo, tá? Aqui, e eu tenho até uma coluna que indica qual que é o que está atual. E isso para cada um dos produtos, para camiseta, para polo, para calça jeans, para calça sarja, só teve duas alterações, bermuda, tênis e o boné nunca mudou de preço, tá? Isso é o que realmente acontece na vida real, tá? Essa é a dimensão produtos. Como fazer para calcular adequadamente agora que eu tenho uma vigência aqui e eu tenho vários produtos aqui? Eu não consigo mais relacionar esses caras porque aqui é um muitos para muitos, tá? Então, o objetivo que eu quero mostrar para vocês é
como pegar o preço unitário e colocar dentro da tabela de vendas agora, tá? Então vamos lá. Vou fechar e carregar. Já vai dar erro por questão da relação, disso que eu acabei de falar para vocês, ó. A coluna produto ID na tabela produtos contém um valor duplicado e isso não é permitido para colunas de um lado 1 da relação ou para colunas que são usadas como chave primária de uma tabela, tá? Então, isso aqui já matou o nosso relacionamento. Inclusive, se eu não tirar o relacionamento aqui, ele não está deixando eu completar a aplicação, tá? Eu vou deletar esse relacionamento, vou aplicar as mudanças, tá? A minha medida de faturamento já deu erro, tá vendo? Por causa dessa questão. E eu vou pegar aqui e vou relacionar o produto ID com Fvendas. Ó, já deu um relacionamento muitos para muitos e ele não permite outro tipo de relacionamento, tá? Eu posso até relacionar que somente produtos filtram vendas, mas não vai dar certo porque o preço unitário do produto eu tenho vários. Então eu preciso travar isso, tá? Então eu vou deixar sem relacionamento assim. Eu vou mostrar para vocês agora uma maneira de como tratar isso com DAX. Na verdade, duas, tá? Mas não é a melhor. Mas eu vou mostrar para vocês entenderem como funciona e como pode ser feito, tá? Vocês avaliam, mas ainda não é o melhor. Aqui em DAX Query View, qual que vai ser a ideia? Eu vou criar uma tabela, a tabela Fvendas, e vou adicionar essa coluna virtualmente lá. E depois vou fazer o cálculo do faturamento dessa tabela virtual. Então vamos lá. Evaluate. Eu vou só chamar aqui a vendas por enquanto. Apertar F5, ó. Tá aqui, minha tabelinha aqui. Agora eu quero adicionar aqui. Ó, tá sensível aqui. Quero adicionar aqui do lado o preço unitário. Com base no quê? Quando o produto ID dessa tabela for igual ao produto ID lá da produtos, então ele vai trazer aqui para mim, no caso, 3 linhas. Por quê? Eu tenho três versões desse produto 1 aqui. Aí eu preciso checar o quê? Se essa data da venda, em qual dos períodos que ela está. Então eu tenho duas variáveis aqui que serão elementos do filtro da tabela de lá. Então nesse caso eu já vou adicionar uma coluna captando essas variáveis aqui, tá? Então vamos lá. Evaluate. Vou chamar uma função add columns, porque eu vou adicionar uma coluna na vendas. Como que vai chamar essa coluna? Preço unitário, tá? Por boas práticas, eu coloco um arroba aqui na frente, que eu sei que é uma coluna virtual aqui, tá? Preço unitário. Beleza, agora vem a expressão. Vamos captar os elementos do filtro aqui dessa tabela. Então, var, vou chamar de data venda é igual a vendas data venda. Próxima variável que eu preciso é o produto ID, que é vendas produto ID. E agora eu vou retornar, tá? Como eu quero só a coluna do preço unitário de lá e não uma tabela, eu vou precisar chamar uma função iteradora para usar uma tabela filtrada aqui. Então eu vou usar a minEx, tá? Ele pede agora uma tabela. Qual é essa tabela, Alisson? Eu quero a tabela filtrada da produtos. Preciso da all select? Não existe relacionamento. Então para que você vai tirar relacionamento? É filter produtos na veia, tá? Onde a data da venda, que é a variável que a gente definiu, que é o contexto de linha dessa tabela que está aqui, for maior ou igual que a produtos, data inicial, então quer dizer que ela está ela está depois da data inicial, e
se duplo E comercial é E, né? Em DAX. E a data da venda é menor ou igual a produtos data final, quer dizer que ela está entre a data inicial e a data final. E tem mais uma condição, né? Que o produto ID do contexto de linha dessa tabela é igual ao produto ID da produtos. Então eu tenho uma tabelinha filtrada que qual coluna que eu quero trazer? Preço unitário. Tá? Por boas práticas, vou até citar aqui produtos, preço unitário. Ok? E aqui eu vou estar adicionando a coluninha aqui do lado. Preço unitário está aqui. Beleza? Agora como que eu faço o faturamento dessa tabela virtual? Basta multiplicar a quantidade pelo preço unitário. Tá? E aqui eu posso fazer o seguinte. Vou definir essa minha tabela, vou chamar de tabela. E aqui eu vou chamar define measure. Na tabela medidas, vou sobrescrever faturamento, tá? Então, e aqui o return é o SumX. Agora vem dessa tabela virtual aqui, onde o preço unitário com arroba vezes quantidade. E aí ele fala se eu quero sobrescrever, né? Então, overwrite, update model, já foi. Ok? Você viu que acentuou um pouquinho, provavelmente por causa da diferença dos preços, que eu só tinha um preço fixo, agora já acentuou. Um detalhe, né? Um detalhe é que se eu colocar esse carinha aqui e querer avaliar ele pelos produtos, não será possível, né? Ah, não, perdão. Será sim porque eu fiz o relacionamento na medida, né? Fiz um filter. Então tá certo. Eu achei que não ia dar certo. Não lembrava. Legal? Até aí, beleza. Agora pode ser que você não queira criar essa tabela virtual, e sim você queira materializar o preço unitário na tabela de vendas. Como que faz isso, tá? Eu posso pegar e essa sintaxe do jeitinho que tá aqui, ó, dessa add columns, e usar lá. Fica vendo? Nova coluna daí, tá? Cadê você? Deixa eu vir por aqui que eu acho que não aparece. Ó, vendas, nova coluna. Beleza. Então, agora sim. Vou adicionar esse cara aqui. Só que daí não vai ter o add columns, porque o add columns já é a ação que eu estou fazendo. Então, a minha coluna aqui vai se chamar preço unitário. Tá vendo? var minx filter produtos e termina aqui, ó. Tá? E aqui já vai trazer o preço unitário lá na tabela materializada, ó. Tá vendo? Materializada. Aí a minha medida pode ser um pouco mais simples, né? Agora, faturamento, ó, eu não preciso mais dessa tabela, né? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, voltar pela minha vendas, quantidade e vendas sem o arroba aqui, ó, porque agora já existe na tabela. O resultado é para ser igual. Porém, aqui em produtos era o que eu esperava. Ele perde o relacionamento por causa disso, porque ele não está no contexto, como que eu posso dizer, no tempo de execução, né? A gente está adicionando a tabela filtrada, ficou aqui, ó. Porém, quando a gente traz para cá, como não tem mais uma medida, uma tabela virtual dentro da medida, ele perde o relacionamento. Tá? Então, só a título de
informação, a gente poderia ativar um relacionamento virtual aqui, ó, em vendas, fazendo assim, ó. Tô mostrando possibilidades, tá? Não é a melhor. Calculate table de vendas. Vou usar a função treat_as, que cria um relacionamento virtual entre os values da produto ID com vendas produto ID. Tá? E agora sim ele faz essa mudança. Voltou a filtrar, tá? Então são possibilidades, ok? Tá aí, beleza. Agora, essas são as possibilidades em DAX, tá? Que dá para fazer, que realmente não são as melhores. Isso é só se você não tiver acesso ao Power Query e muito menos ao banco de dados. Vamos fazer esse preço unitário aparecer na tabela de vendas através do Power Query, não em DAX, para a gente trazer já tratado para cá. Então vou excluir aqui, ó, essa coluna para não dar problema. Vai quebrar aqui, mas não tem problema. Ela vai aparecer aqui depois via M, tá? Então a mesma coisa aqui. Eu estou aqui no Power Query, minha tabela de produtos. Eu vou duplicar essa tabela de produtos, porque eu vou carregar só o produto ID e o produto. Não vai me interessar tudo isso aqui, porque tudo isso aqui vai parar para dentro da vendas. Aqui do lado vai ter o preço unitário, tá? Então essa carinha que eu coloquei aqui, produtos 2, eu vou chamar de full, produtos full. E vou desabilitar a carga dela, ela só vai servir de referência para nós, tá? E vou colocar a vendas aqui embaixo. Então eu posso usar uma função chamada table join, não table nested join, é uma mesclagem, tá? Então o que eu quero mesclar aqui? Eu quero mesclar o produto ID com o produto ID dessa tabela, tá? Então em vendas, FX aqui, será que eu consigo dar mais um? Acho que melhorou aí para vocês, né? Então table.join, essa função é muito mais poderosa, tá? Que table nested join. Então eu quero mesclar nessa tabela, né, que é a etapa anterior, DBO underline vendas, fazendo qual que é a minha chave, né, nessa tabela? É o produto ID. Como eu só tenho uma chave de interligação, não preciso passar as chaves dentro de chaves, tá? Se eu tivesse mais, por exemplo, eu quero concatenar produto com cliente, aí precisaria passar dentro de chaves. Quero concatenar essa tabela, coluna produto ID, com a produtos full, também com a coluna produto ID. E olha o resultado disso. Criaram-se mais linhas, tá? Ó, eu tinha apenas 19 linhas e agora abriu para 44 linhas. Por que abriu para 44 linhas? Lembra que os produtos tinham em média aí 3 alterações cada um, então ele criou novas linhas. Ele praticamente pegou a tabela produtos full e colocou aqui. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer que também a data da venda esteja entre a data inicial e final, tá? Então, o que eu posso fazer aqui é filtrar essa tabela por essa condição, tá? E aí, para não acrescentar etapas, eu posso fazer aqui mesmo. Então, table select rows de toda essa tabela, each, porque para cada linha eu quero que a data da venda, mesma condição do DAX, ela é maior ou igual à data inicial, and a data
da venda é igual, quer dizer, é menor ou igual à data final. Ok? Vou dar um OK aqui e voltou nas 19 linhas. Tá? Ele filtrou as 19 linhas. Por que eu não preciso colocar que o produto ID é igual? Nem tenho outra coluna de produto ID, elas foram a chave da ligação. Ok? Então agora aqui, esse aqui eu posso até chamar de join, né? Join para ficar mais semântico nessas etapas. E eu não preciso de tudo isso aqui, né? Não preciso nem da definição do produto, nada. Então eu vou remover essas colunas que eu não quero, tá? Vou tirar aqui a produto. Não quero nem data inicial. Peraí que eu arrastei. Não quero isso, nem isso, nem isso. Estou segurando o Ctrl, tá, galera? Remove colunas. Então tem a venda, a data da venda, produto, quantidade, preço unitário, tá? Colunas removidas. E aqui, nessa produtos aqui, eu só quero produto ID e produto, tá? Então, para não criar outra etapa, né? Eu posso colocar aqui na frente, ó, uma setezinha, ó. Produto, ID, vírgula, produto. Já seleciono as duas, mas está repetindo, né? Então eu posso jogar aqui na frente um table distinct. Perfeito. Posso fechar e aplicar. Foi, tá? E aqui o produto ID vem para cá. Por que funcionou esse relacionamento aqui, né? Mesmo sem o relacionamento, por causa do treat_as, tá? Vou tirar ele para vocês verem que ele está funcionando. Então agora não preciso da calculate table, nem do treat_as. Volto para a medida clássica, tá? Beleza. Voltamos no mundo ideal aqui. Por quê? O preço unitário está aqui na tabela vendas. Só que, na minha opinião, ainda não é o melhor, né? Isso poderia vir direto do banco de dados, né? Que é o que nós vamos fazer agora, tá? Para não precisar fazer isso lá aqui no M, tá? Então, eu estou aqui no SQL Server. Essas aqui, ó, são as 3 tabelinhas que a gente está trabalhando, tá? Selecionar as 1000 linhas, ó. Então, essa é a tabelinha vendas, essa aqui é a produtos perfect world e essa aqui é a produtos, tá? Beleza. Então, como que a gente faz aqui no SQL para criar uma visão de vendas? Cadê vendas você? É aqui, né? Data da venda. Com o preço unitário, né? Então ela já está aqui, a sintaxe para selecionar vendas aqui, tá? Eu vou tirar esse top, tá? Vou tirar esses brackets aqui que também não precisaria. Então, select venda ID. E a gente vai fazer igualzinho a gente fez no M, só que no SQL. A sintaxe vai ser bem parecida, tá? Tirar esses brackets, ok. Não precisa especificar esse banco aqui. Vendas, beleza? Se eu rodar isso aqui, é a mesma coisa, tá? Eu gosto de dar aliases, né, para as tabelas. Então, vou colocar um V aqui de vendas, porque eu posso vir e colocar aqui, ó, V ponto, V ponto, V ponto e V ponto. Então eu chamei a tabela vendas com um apelido de V, tá? Então, tá aí. Joia.
Legal? Lá na tabela produtos, que é esse carinha aqui, eu tenho que pegar esse produto ID quando for igual ao produto ID da vendas. E também fazer a mesma lógica da data inicial e data final. Então, como que a gente faz isso aqui? Então, aqui no from vendas, agora eu vou fazer a função left join. Quero que faça uma junção à esquerda com a tabela produtos, que também vou chamar de P, tá? São abreviações aí, apelidos. Então eu quero que faça essa junção on, né? Agora eu vou especificar a chave da ligação, né? On produto, agora eu vou colocar aqui, ó, on v produto ID, produto ID igual p ponto produto ID, tá? P produto ID. Vamos já rodar para ver o que isso aqui rola. Ó, você viu que já cresceu as 44 linhas aqui. Porque tá faltando o filtro da data da venda, tá? On, então a gente vai colocar aqui, ó, end v data da venda é maior ou igual a p data inicial, end v data da venda menor ou igual p data final. Ok? Vamos rodar. Tá aí. Voltou para esses caras. Pô, mas olha, cadê a coluna do preço unitário? Não tá aí, né? Só falta a gente passar ela aqui, ó. Aonde que ela tá? Tá na tabela P. Então, P ponto preço unitário. Se eu rodar agora, vou lá. O preço está aqui, tá? Então, isso aqui eu fiz um select só aqui, né? Vamos criar uma view já para importar lá no Power BI. Então, create view. Vou chamar de VW underline vendas, tá? De view, tá? As select e aí segue a vida, tá? Dá um F5. Foi criado, tá? Ela vai aparecer dentro aqui de exibições. Opa, exibições do sistema não. Vou dar um atualizar, olha lá. DBO VW underline vendas, né? Se eu exibir, ó, bonitinha, tá prontinho pra gente portar ela, tá? Como eu já fiz a view de vendas, vamos fazer de produtos também, né? Que ela tá... Cadê ela? Que ela tá tudo isso aqui? Não quero tudo isso, né? Eu só quero o produto ID e o produto. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Select produto ID e produto from produtos, tá? Quando a gente faz isso, a gente só tem as duas colunas, mas eu quero os distintos, certo? Então, distinct no produto ID e vamos rodar. Tá aí, beleza? Vamos criar a viewzinha disso, então. Create view VW produtos, né? As esse cara aí. Vamos rodar. Beleza. Concluiu. Se eu atualizar aqui, já tem minhas duas tabelinhas aqui. Vou importar lá no Power BI, então. Tá tudo online. Vamos aqui em... Opa, não era para clicar em refresh. Vamos lá. Aqui em Transform Data. Tá? Não vou precisar mais de produtos full, né? Eu vou eliminar essas etapas aqui do join. E aqui em vendas, ó, se eu voltar aqui na etapa anterior, se eu der um refresh aqui, ó, já vai aparecer as duas views aqui, ó. Kind view, tipo view. Tá vendo, ó? Então esses carinhas que eu vou usar, tá? Que já estão prontinhas. Então só vou mudar aqui, ó,
VW underline vendas, ó, preço unitário cresceu aqui. Posso apagar esse produtos full, delete. E aqui em produtos, só vou mudar para... Aqui, como eu já tinha excluído as colunas, né? E também vou tirar o table distinct. E aqui vira VW produtos. Mesma query. Veio direto do banco, sem nenhuma alteração aqui no Power Query, né? Close and apply. Não é para mudar nada. Voa lá. Essa com certeza é a melhor forma. Alterar lá no banco, fazer as views e importar. Você faz menos transformações aqui. O seu DAX fica limpo. O seu modelo fica conciso. E a melhor coisa. Quanto antes, melhor. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Não esqueça, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Pode ser que essa ajuda aqui possa ajudar outras pessoas ainda mais. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.